Que honra te entrevistar, Clara. Boa tarde. Olá, boa tarde. É uma honra também participar do teu programa, acho que é a primeira vez. Ai, nossa, porque você sabe que para mim, eu sempre ouvia falar em você, mas a gente nunca se conheceu, né? A gente se via, mas provavelmente não sabia. Tem muita gente que fala, não conhece meu nome, sabe do meu nome, mas não Aham. nunca me viu, então não me identifica em algumas atividades. Eu estou ali meio. Eu sempre sou muito discreta, né? Então é isso. Olha E só, aí? gente, a Clara, ela trabalhou com o Lula. Ela está contando nesse livro dela. Coloca a capa do livro, por favor, Gui, aqui para gente. Ela está contando nesse livro dela 4 décadas com Lula. Olha só. O Poder de Andar Junto. Esse é o livro que a Clara está contando sobre essa convivência longuíssima com o Lula, que começa. Você fala aqui no livro que a primeira vez que você conhece o Lula é em 77? Né? E Você aí, tem. o que te capturou dele, assim, nele à primeira vista? Assim, o que você gostou dele, Clara? Bom, primeiro, só para quem não me conhece, saber que eu estava no movimento sindical, eu era diretora do Sindicato dos Arquitetos e depois da Federação Nacional dos Arquitetos, num momento que estava se procurando articular o movimento sindical em várias categorias no Brasil inteiro. Então, eu acabei participando de reuniões intersindicais e aí, claro que o Lula já, digamos assim, eu já o conhecia, como todo mundo que via noticiário, que acompanhava a movimentação e as notícias, já conhecia o Lula, e só que, assim, de conversar foi a partir de 1977, a partir dessas reuniões, mas ainda sem muita proximidade, né? Aí eu digo que claro que eu fiquei impressionada, como qualquer sindicalista, como qualquer pessoa acompanhando as movimentações daquele ano, que foram muito fortes, muito, muito fortes, e não foi movimento sindical, movimento operário, mas também, eu dou um resumo disso também no livro, né? A década de 70, de meados para o final da década de 70, começo da 80, você tem, além do movimento de trabalhadores, movimento operário, você tem os seringueiros no Acre, você tem o movimento contra a caristia, os estudantes reconstruindo a União Nacional dos Estudantes, as uniões estaduais também, é tudo de 73, 4, 5 em frente, adiante. E Sim, também em 80, no comecinho dos anos 80 nasce a União Nacional Indígena, né, da União dos Povos Indígenas, ainda na década de 70, o grupo Somos, que é a defesa dos homossexuais, dos direitos dos homossexuais. Você tem, eu sempre fico com medo de deixar de lado algum, porque são tanta uhum, gente se movimentando no país, sim, tanto descontentamento com o que estava acontecendo, principalmente a caristia, tem um movimento contra a caristia também, o movimento não, o Comitê Brasileiro pela Anistia, contra a tortura, contra os maus tratos nas prisões. Então, é um momento muito intenso no país, de muita participação, e que talvez, né, eu tenho agora 74 anos e um pedaço aí, mais uns meses, mas na época eu estava participando, mas eu não me dava conta exatamente da dimensão, do alcance dessa insatisfação. Isso que é legal, que foi escrevendo o livro, né, e fuçando, fazendo minhas pesquisas, que eu fui rever e olhar de novo para aquele momento e enxergar essa multiplicidade de descontentamentos, de movimentações. Aí, onde que você perguntou, né? Como é que eu vi no Lula? Eu vi o que eu acho que muita gente daquela época da geração no movimento sindical viu o nascimento de um grande líder, de um ser que que comandava um enfrentamento. É muito interessante isso, Sinara.
Uhum. porque é um raciocínio, um comportamento que o Lula carrega desde a época do movimento sindical, que quando ele negociava com a Fiesp, com a Federação das Indústrias, ele tratava os representantes dos industriais em igualdade de condições. Então, uma vez saiu até uma reportagem que eu não guardei, infelizmente, mas que dizia: poxa, o representante dos trabalhadores tuteou, quer dizer, tratou por tu, por você, né? O Sim. representante dos empresários, isso era uma novidade. Uhum. Então, desde aquela época, ele dizia: eu represento a minha categoria, eles representam a categoria deles, então nós somos institucionalmente iguais, não tem quem é maior, quem é menor. Isso é Muito bom. muito forte nas relações, né, Uhum. das negociações sindicais e tal. Então, esse pensamento ele leva até o governo, quando ele se relaciona com os grandes líderes ou líderes das grandes potências, também de igual para igual. Então, ele sempre Uhum. dizia: para mim, o líder, o presidente, o primeiro-ministro, seja de Burkina Faso, um país pequeno, ou de uma grande potência, ele tem o mesmo mérito, porque ele está ali para representar o povo dele, para representar ali o seu Sim. país. Então, isso é muito interessante, porque traz para a gente, né, uma característica de um pensamento que a gente vê no Lula até hoje. Ele é um cara que aposta no diálogo, ele Uhum. aposta nas negociações Sim. e no respeito mútuo entre as partes, né? Uhum. E só para, né, concluir, já vindo de lá até hoje, eu creio que é muito importante para a gente, né? Eu tive uma sensação agradável estar escrevendo o livro de resgate de uma história que, infelizmente, o que a gente está vivendo hoje, desde o que você estava tratando agora há pouco, a censura da imprensa, mas Uhum. todo, todos as restrições, repressões e censuras que a sociedade vem vivendo há décadas. Então, se a gente Uhum. esquece, se a gente não registra, se a gente não cria um elo entre uma coisa e outra para entender quem é quem nessa história, quem está prejudicando, quem está ajudando, os fatos se perdem. Então, Uhum. hoje, vamos pegar um exemplo, né? Eu estou falando em cima de uma pergunta, já estou falando um monte. Pode falar. Aqui, esse programa é um pouco mais longo, justamente porque a gente gosta de ter, Clara, Ah, um programa um pouquinho mais profundo, sabe, do que do dia a dia. então tá. Então, eu vou colocar aqui. Hoje, quando você vê essa situação que nós estamos vivendo, ela não é passível de compreensão total se a gente não olhar o que aconteceu antes. Se a gente não tiver o elo, o fio da história, para a gente conseguir entender quem são os atores dentro dessa história e para entender também o que foi construído e o que foi destruído. No caso do governo Bolsonaro, e já precedido pelo governo Temer, né, é uma destruição, né, permanente, uma sequência de destruições que, inclusive, ela destrói muitos direitos que foram muitas conquistas do governo Lula, dos governos Lula e Dilma, mas não é só a destruição foca, aponta para a Constituição de 88. Então, voltando para o que eu estava falando da década de Uhum. 70, quando conheci o Lula e em que circunstâncias, a Constituição de 88 ela foi o coroamento de uma mobilização nacional forte, de uma Uhum. expressão democrática assim viva, né, de um país que estava sufocado, que estava com dificuldades materiais, dificuldades
na democracia e tudo. Então, quando chega na Constituição de 88, é o topo de uma luta que consolida institucionalmente aquilo que veio sendo conquistado nessas mobilizações. Sim. E de lá para cá, quer dizer, de 88 em diante, com menos força, mas depois da derrubada da Dilma, do impeachment da Dilma, e de lá para cá, esses 2 últimos governos, assim, demolidores mesmo, nós temos uma destruição muito forte. Então, voltando, eu digo o seguinte, eu, como ex-sindicalista, que participei do movimento sindical, eu estava percebendo que a nossa história ela estava sendo negada no dia a dia desse governo, no dia a dia dos últimos 4, 5 anos, né? E achei que eu tinha a obrigação, por ter participado desse movimento todo, que eu tinha a obrigação de contar umas coisas. Eu não sou historiadora, então é um testemunho meu de 4 décadas que eu estive e continuo muito próxima do Lula e desse movimento. Sim, eu achei interessante que algumas fotos, a maior parte das fotos que estão no livro, onde você aparece, você é praticamente a única mulher, né? E aí você chama a atenção no livro, vou dizer aqui para vocês, olha só. Em uma Assembleia dos Metalúrgicos do ABC Paulista, ocorrida durante a greve de 79 no estádio da Vila Euclides, ela ouviu Lula, uma companheira que ela conta, tá? Ouviu Lula chamar a atenção dos metalúrgicos. Companheiros, parem de passar a mão na bunda das companheiras. Vamos respeitar as companheiras. Elas estão aqui lutando com a gente. Então, eu tenho a impressão que você também reconheceu no Lula um cara que respeitava o papel da mulher nessa luta, né, Clara? Muito, porque, quer dizer, o Lula é parte de uma geração e de um setor da sociedade, que é dos operários metalúrgicos, predominantemente masculino e, obviamente, com uma mentalidade que vem vindo, né, de uma tradição machista. Então, por que eu citei esse caso? Teria muitos outros, que eu emendo também com o fato de que o Lula promoveu a organização do primeiro Congresso da Mulher Metalúrgica, em 1978, né? E outras iniciativas que ele teve. Então, é uma pessoa que cresce, se consolida num ambiente que não tem abertura para a mulher, mas que busca encontrar essa abertura e busca fortalecer, busca dar força para essa abertura. Então, tem gente que me fala, mas o Lula também é machista. Ninguém sairia desse ambiente sem ter, assim, vamos dizer, uma formação, né? uma história de machismo. O que eu acho no Lula de peculiar é que ele, enquanto líder, enquanto presidente também, enquanto, digamos, pessoa pública responsável pelos atos e pelas iniciativas, ele busca romper com as amarras dos preconceitos e das tradições, como o próprio machismo. Isso eu acho que é uma característica muito interessante, porque as coisas não são ou 8 ou 80, claro. São vidas, né? São vidas que estão envolvidas em situações muito peculiares e que vão enfrentando de um jeito ou de outro, né? Então, eu também conto, né, que num episódio, em vários episódios, né, nesse movimento sindical que na Procute, por exemplo, que foi criada em 1981, tinha mais de 60 homens, né, e 2 mulheres. Eu era uma delas, certo? Olha só. Nesse ambiente, é claro que era tudo difícil, era muito fácil, nos enfrentamentos, resolver a questão chamando uma mulher de puta, né?
assim, era muito fácil isso. E eu relato alguns episódios, né, onde Uhum. praticamente revelam, num determinado ambiente, ao que nós mulheres somos submetidas. Quer dizer, não é julgado o teu pensamento, tua opinião, tuas opções políticas, mas assim, desqualificação comportamental, né? E também, quando tem um elogio, ele olhando para o rosto, para a bunda, Coisa para física, a né? beleza física da mulher, que é legal, tal. Eu acho que todas nós olhamos para os homens também, reconhecendo qualidades físicas, e os homens olham para as mulheres reconhecendo ou encontrando, de acordo com seus Uhum. parâmetros, né, qualidades físicas, mas o problema é a redução da, da presença da mulher, né, ao físico, né? Uhum. Então, tem uma hora que eu conto, quando eu fui deputada, que eu era líder da bancada do PT na Constituinte Estadual. E Sim. nesse período que eu fui líder, tinha a reunião das comissões, né? E eu costumava dar uma volta para ver, além da comissão que eu participava, eu dava umas passadas nas comissões que os outros deputados participavam, os deputados do PT, né? Para dar uma olhada como é que está o debate, tudo isso. Eu entro numa dessas comissões, que o presidente era um deputado do PFL, né? Que acho que nem existe mais esse partido, né? E aí ele interrompe, né, o debate e fala assim: informo que a presença da nobre deputada Clara Ante, que veio enfeitar a nossa comissão. Jesus, que tristeza. Não, é demais. E aí, né, quer dizer, ó, eu era deputada, líder da bancada, constituinte, não sei o que tal, e tem que ser apresentada dessa maneira. E o pior de tudo é que, quando eu conto isso, ou eu resmungo sobre isso, alguns companheiros falam: mas você não gosta de ser elogiada? Né? Então, Tem nada a ver, né? E assim, seria legal se ele tivesse dito. Chegou a companheira Clara Ante para abrilhantar a discussão, alguma coisa do gênero que pelo menos fizesse alguma menção à tua capacidade intelectual, né? Isso não, é um não, elogio. não. Então, mas diga lá, que mais que você quer que eu fale? Olha só, a Geisa Costa Meirelles está falando aqui, chegando agora de Porto Alegre, que grata surpresa, estou lendo o teu livro, Clara. Essa história do machismo, eu queria te falar, porque eu sempre tive curiosidade em relação àquela famosa frase das mulheres de grelo duro, né? Que disseram, as pessoas ficam dizendo: o Lula é machista porque falou isso. E eu sempre pondero, Clara, que se o Lula tivesse dito os homens de pau duro, que é a mesma coisa, é a mesma frase, homens de pau duro, não haveria essa reclamação, né? E não haveria essa acusação de que ele está sendo machista. A frase pode ser grosseira, mas machista ela não é, né? Olha, eu acho que era desnecessária, uma frase desnecessária. Você não gostou. Claro que não. Para mim, eu achei. Eu até escrevi na época que me parecia um pouco de. Quem achou ruim a frase não conhecia, tinha uma certa dificuldade em saber que o clitóris é um órgão erétil, tanto Ah, não, quanto o tudo bem, mas pênis. se você olhar do ponto de vista científico, vamos dizer, né? Mas Uhum. não era um debate científico. Eu acho que não é grave, digamos, todo mundo usa um pouco de gíria, um pouco de palavrão, um pouco E de era uma fala, conversa privada, né? e fala um pouco de bobagem e tal. Isso aí é característica dos humanos e das humanas, né? Uhum. Mas tem algumas horas que a gente acaba, eu mesma falo, né? Acabo falando coisa que depois você fica pensando: mas para que eu fui falar isso, né? Então, agora, tem a questão de contexto também. Então, uma outra frase do Lula que deu uma repercussão
eu acho assim, até um pouco hipócrita, vamos dizer, que é no dia que o Lula foi conduzido coercitivamente, que foi um dia terrível, né? Um dia que às 6 horas da manhã, dezenas de casas de pessoas ligaram, o Lula, a família dele, né? A minha casa e outros diretores do Instituto. Nesse dia, que começou às 6 horas da manhã, simultaneamente, né? Que no Instituto Lula, por exemplo, teve um cerco de policiais como fala, com uniforme, não, fardas camufladas, como se estivesse no meio do mato para Sim, sim. caçar tigre ou contrabandistas, sei lá, só que era no Ipiranga, pertinho do, Do Instituto. do Museu do Ipiranga, lá no Uhum. Instituto, e Uhum. valeu a foto para a imprensa, né, com aqueles policiais com esses uniformes e armas pesadas, né, como se tivesse criminosos perigosos lá dentro, tão perigosos quanto eu, que não sei matar uma mosca, né? Então, aí nesse dia, no final, quando o Lula acabou voltando, né, foi para o Diretório Nacional do PT e os dirigentes do PT, as pessoas que foram visitadas desagradavelmente naquele dia, como eu, fomos todos para o Diretório Nacional do PT. E teve uma hora que o Lula estava numa sala, entrei lá, fiquei conversando com ele, contando como foi, perguntando como ele estava, tal, e a Dilma ligou. Então, nessa conversa, que a gente estava super irritado, super abalado também, ele, com uma brincadeira meio indevida, mas brincadeira, né? E estava falando com a Dilma no telefone, não estava no microfone, não estava dando entrevista. Isso, isso. Então, o Lula comenta, a Clara ficou toda feliz porque chegaram 4 homens na casa dela, tal. Bom, o Uhum. que essa conversa, que muita gente acha que o Lula estava falando com alguém no telefone, sem eu saber, eu estava do lado dele, né? Quer dizer, Uhum. aquelas coisas, mas que estava do lado, ele não estava, Escondido, vamos falando dizer, escondido. falando escondido, tal. Uhum. E aí, né, e todos nós à flor da pele, né, por causa do cenário. Essa conversa foi vazada ilegalmente Uhum. e 6 anos depois, Sinara, acredite se você puder, até hoje, quando eu converso com algumas pessoas e conto que a minha casa foi alvo de busca e apreensão, eles falam, tudo que as pessoas lembram, algumas pessoas, evidentemente, é essa frase do Lula. As pessoas não se dão, por exemplo, não registraram a ilegalidade do ato, não registraram o clima que a gente estava de, assim, realmente de uma ofensa contra todos nós, né? Então, veja como o poder de uma maldade, como é que ele pode atingir, né? Por causa de uma Assim, brincadeira, né? como se fosse. Não, quer dizer, era uma brincadeira. Brincadeira que, em geral, é, os homens, em geral, gostam de fazer brincadeiras Desse gênero. desse gênero, né? Mas é uma brincadeira que eu não gosto, não acho grande coisa, mas eu estava lá, isso que é importante. Mas não, 6 anos depois, ainda hoje, o objeto da história, ninguém lembra que era ilegal, ninguém lembra que o Moro fez isso com várias conversas do Lula, ninguém lembra que a lei foi assim esquecida, rasgada, mas lembra que o Lula falou que eu fiquei contente porque chegaram 4 homens na minha casa, 5, né? 5 homens e uma mulher, 6 para meu apartamento, que é fácil, você chega, está tudo aberto aqui. Bom, Uhum. mas por que eu estou falando isso? Porque, na época, alguns comentários jornalísticos, né, resolveram ficar com pena de mim. Né, tal, imagina, Clara foi ofendida, não sei o quê, não sei o quê. Né?
gente que nunca se preocupou com as coisas que eu vivi, que eu sofri, né? Mas naquele momento era um jeito de falar do Lula como Atacar o Lula, né? ao Lula. Aí eu postei no meu Facebook, que não tem muito alcance, porque eu não uso muito nenhuma dessas redes, eu postei um texto meu, pequeno, e que eu dizia exatamente o que eu acabei de te contar, que era um momento assim assado, que eu estava presente, e que eu agradeço a solidariedade, mas está na cara que o alvo aí era atingir o Lula, né? Bom, enfim, agora eu, por mim, já teria esquecido, que eu não consigo esquecer, porque eu toda Sempre dia, volta, né? dia Sempre sim, volta. dia não, alguém fala, foi aquele dia que Lula falou que você ficou contente porque tinha tantos homens e tal. Bom, então, enfim, é isso. Não Mas tem tem como, muito. né? Olha Mas só, tem uma frase da Dilma que ela fala assim, ó, que sempre falavam para ela, né? Como que tem o machismo implícito nessas coisas, né? Sempre falavam para a Dilma, quando a Dilma era presidenta da República, primeira mulher presidenta da República, né? Acredito que a Clara tenha ficado feliz porque apareceram muitas mulheres, né? Além dela, ela era sozinha. Mas aí a Dilma sempre fala, você é durona, você é durona, você é durona. E a Dilma, ela fez uma frase que ela sempre usava de forma irônica, que é assim, ó, sou uma mulher dura cercada de homens meigos. eu Ela sempre lembro. falava isso. Sou uma É, mulher dura cercada de homens meigos. E, na verdade, Clara trabalhou todo esse tempo com o Lula. Eu acho que se pode dizer que todo chefe de Estado tem seus momentos de dar esporro, né? Independente do gênero, né, Clara? não, com certeza, mas por exemplo, eu mesma, né, pela minha experiência de trabalho, tudo, tem momentos que você está numa tensão e você dá esporro em quem é mais próximo, até às vezes em quem você mais gosta, né? Então, quando me perguntam, né, como é que é o Lula no cotidiano, eu falo assim, o Lula é igual a qualquer ser humano, fica irritado, fica feliz, fica descontente quando as coisas não estão de acordo com o que ele gostaria, né? Sim. Então, agora, essa frase da Dilma é divertida, é legal, porque realmente até parece, né, que os rapazes são todos muito meigos, né? Exato. Botaram aquela foto da Dilma, né, Clara, na capa da Isto É, como se fosse uma histérica que gritasse com todo mundo, como se os homens fossem calmíssimos, como se o Bolsonaro, por exemplo, não desse ataques histéricos diante das câmeras. Mas o Bolsonaro é diferente. Eu acho que aí, você desculpa, mas eu acho que não é a mesma coisa. Em que sentido? Porque o Bolsonaro é desrespeitoso. Sim. Tá? É diferente, porque o Bolsonaro, a essência dele é uma essência perversa, e o perverso é aquele que se diverte com o sofrimento dos outros, né? Então, Sim. a essência dele é perversa. E então, eu acho que quando A não dá comparação que eu para não fiz, dá. só para abrir um parêntese, a comparação que eu fiz foi mais pelo tratamento da imprensa, né? Porque nunca saiu uma capa da Isto É dizendo que o Bolsonaro é louco, como fizeram com a Dilma, né? Então, e também falar que o Bolsonaro é louco é bondade, né? Porque ele não é louco. Exato, ele é Eu mau. sempre falo, quem fala que ele é louco está protegendo ele no futuro para ele ser inimputável, né? Sim. Mas, né, mas eu acho que é importante isso, que vamos dizer, né, na escala de 1 a 10, que a Dilma tivesse assim, mais momentos, né, de explosão ou né, de irritação, seja o que for, do que talvez outras pessoas. Mas também na escala de 1 a 10, ela foi muito destratada e ela foi tão desrespeitada, por isso que eu acho que são doses de comportamentos ou de reações muito diferentes. A Dilma foi desrespeitada como autoridade, ela foi desrespeitada
como presidenta no ato do impeachment por um crime que ela não cometeu, que esse foi o maior desrespeito contra ela. Ela não cometeu, agora, inclusive, foi arquivado, né, a história das pedaladas, o que é um absurdo, quer dizer, uma presidenta foi cassada com votos declarados de uma estupidez brutal, né, e o coroamento com o voto do Bolsonaro, que dedicou o voto dele para um torturador, né? Então, aí eu dizia, com isso ela foi desrespeitada enquanto autoridade, enquanto presidenta, foi talvez o maior dos desrespeitos, foi acusá-la de um crime que ela não cometeu e, acima de tudo, cassar o mandato dela por uma atitude, vamos dizer, corriqueira de governo, né, que qualquer um faria. Ela foi desrespeitada como autoridade, ela foi desrespeitada como líder quando é reeleita eleita e reeleita em 2014, quando, a partir do pronunciamento do Aécio, a vitória dela não é reconhecida. Então, porque assim, nada dava consistência, né, para não reconhecer a vitória dela. Não havia nenhuma sustentação para não reconhecer a vitória dela. Então, aí, a partir daí, vem a pauta bomba, que era sistematicamente impedir a aprovação das propostas dela. Então, acho que o desrespeito, vamos dizer, como presidenta, depois institucional no dia a dia da Câmara, do Senado, e em tudo que ela fez, o desrespeito como mulher, né? Nossa, pelo amor de Deus, aquelas placas, aquelas coisas que falava, era vaca, sabe? Eram coisas assim que não tinham nada a ver com política e sim com gênero, né, Clara? Então, a pior de todas foi aquele adesivo que foi colocado no tanque de gasolina dos carros, né? E que assim, arrepiante, de desrespeitoso, aliás, né? Nunca ninguém foi culpabilizado por fazer isso, porque é um ataque que merecia uma punição pela lei, que é um desrespeito abusivo, né, da condição da mulher no estádio do Itaquerão, que infelizmente eu estava lá no dia da abertura da Copa. Você estava no dia, eu vi você contando no livro. Eu estava lá bom, enfim, mas aí a Dilma, eu acho que ela você pode, é uma coisa assim, todo mundo tem o direito absoluto de divergir de ações que ela teve no governo, como eu, como você, como jornalista. A divergência é uma prática interessante para a democracia, para o debate, né? Então, nada do que foi feito contra ela se baseava nas divergências governamentais, políticas, tal. Algumas, claro, quando tem, como foram algumas medidas de governo que teve reação contrária, que teve divergências, isso é tudo bem, não tem. Eu acho que não faz parte do. A gente não tem que estar preocupado com esse pedaço, né? Porque é o pedaço da normalidade democrática. Você, um governante adota uma medida que você é contrária, você tem todo o direito de divergir, de debater, votar contra, tudo isso. Não estou falando disso aí. No resto, tudo ela foi desrespeitada, né? Teve muito de misoginia ali. Você falando em desrespeito, eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer, que me causou muito. Eu não sei se você concorda comigo, mas me dá muita angústia ver o Lula, aos 76 anos,
tendo que fazer esse sacrifício, né, de limpar a lambança que fizeram com esse país. Particularmente, aquele debate onde o Bolsonaro tratou o Lula com tanto desrespeito, me deu muita angústia ver aquilo, sabe, Clara? Você acha que o Lula acertou agora ao decidir que só vai a mais um debate? Eu não sei julgar, porque eu não estou diretamente, eu estou ajudando um pouquinho ali, mas eu não estou diretamente nessa área, nem participei dessas decisões. Então, eu acho que cada campanha tem suas razões, né? Eu lembro que em 2006, quando estava a disputa da reeleição, e que o Lula que acabou tendo o segundo turno, a gente foi para o debate e poderia ter ido para o debate da Globo, e nós, uma parte da assessoria, a gente subiu no avião com ele sem saber se a gente ia para o Rio, para o debate da Globo, ou não, se a gente iria para São Paulo mesmo, né? Que nós estamos em Brasília. Foi um dia super esquisito, porque ele acabou tomando a decisão assim muito em cima da hora, né? Ele achou bom no final, porque acabou tendo o segundo turno, a votação dele ficou mais clara, mais límpida, né? De uma boa votação, mas naquele cenário, era um cenário de disputa de uma reeleição que, como dizia o Lula, se não for para fazer melhor, ele não teria se candidatado. Agora ele está falando que vai fazer melhor do que já fez melhor do melhor. Realmente você colocou uma questão forte, né? Como é que vai fazer para arrumar essa lambança toda? Nossa, né? me dá muita tristeza, sabe? Porque o Lula, eu olho para o Lula, Clara, para mim ele era para ser secretário-geral da ONU, ou para ele estar descansando, sabe? Não, E fizeram essa secretário-geral da ONU, não. lambança. Sinara, ele já falou 1000 vezes por que ele acha que ele não tem que ser secretário-geral da ONU. Porque o secretário-geral da ONU é um executivo que implementa as decisões dos chefes de Estado, entende? Então, o Lula não tem esse perfil. O Lula tem um perfil de chefe de Estado, de líder, de alguém que leva propostas adiante, né? Sim. Então, para que ficar na ONU cansado lá naquele. Bom, a cidade é bonitinha, tal, mas eu acho que poderia. Aí eu não concordo com você, que ele tem estatura, ele tem, mas, não, mas ele já declarou isso várias vezes, ele não. Né, ele não acha adequado para o perfil dele, que acho que ele ia morrer de tédio. Na verdade, é isso. Muito bom. Ele gosta de desafios, tal. Agora, voltando, o desafio agora é muito maior, porque tem que reconstruir o que foi demolido, o que foi destruído, e fazer mais, porque tem de 2010, quando ele saiu do governo, quando ele terminou o governo, ou de 2014, quando a Dilma foi cassada, como é que fala? Impeachada? Não tem, né, esse verbo. Dessa data até hoje, muita coisa mudou, Sinara. Ele está dando, por exemplo, ele tem dado o exemplo da educação, que ele acha que tem que fazer uma revolução na educação, que não pode ser essa forma estática de informações que as jovens têm que receber, as crianças têm que receber um estímulo para o conhecimento, para o raciocínio da sua vida, da vida do planeta, tudo isso. Então, a questão da preservação, por exemplo, da Amazônia, piorou muito, né? Quer dizer, nós tínhamos conseguido um patamar de redução constante como chama? Desflorestamento, não, agora esqueci. Desmatamento. Desmatamento.
um patamar cada vez menor de desmatamento, e agora nós estamos diante de uma situação dramática num cenário planetário mais dramático por causa das questões do clima, né? Então, são desafios, o desafio da pirâmide etária do país, do mundo, né? Criar novos empregos, no momento também de transição da indústria, novas relações de trabalho no momento de destruição das poucas garantias anteriores, e que ninguém quer, né? Eu falo disso no livro, né? Ninguém quer fazer com que a CLT de 1943 volte a ser aplicada do jeito que era, mas também não pode concordar com a destruição total dos direitos e da perspectiva de vida, né, de uma juventude que hoje não tem a questão da aposentadoria como um horizonte, né? O horizonte vem sendo assim devagarinho, mas permanentemente cortado com a ideia de que o empreendedorismo individual, que não é, eu não estou condenando, eu não estou contra o empreendedorismo individual, mas ele não vem acompanhado de uma inserção de previdência, uma inserção de proteção social, né? Então, tantos desafios, e quando o Lula fala que ele está disputando porque ele sabe que dá para fazer bem e quer fazer ainda melhor, eu fico pensando, poxa, precisa ter uma energia de uma potência incomparável. Nossa. E eu acho que pode parecer contraditório, mas eu acho que esse arco de alianças que está sendo feito e que a cada dia se amplia para tentar uma vitória no primeiro turno, eu acho que ele pode, apesar de que será algo com muita dificuldade, ele pode levar a realmente esse governo melhor que o Lula quer fazer. Desde que, na minha opinião, a gente seja capaz de desafiar a juventude, né? Ela tem um papel na reconstrução do país. Eu não sei definir, eu estou com 74 anos, quem sou eu para dizer o que os jovens têm que fazer? Mas que tem que ter algo que venha da energia da juventude, que se apoie na juventude, e algumas coisas mais simples, como, por exemplo, na época do governo do Lula e da Dilma, quem pegava empréstimo do FIES para pagar a faculdade, na área da educação e da saúde, se fosse trabalhar no serviço público, tanto da saúde como da educação, não, por 2 anos, se não me engano, não precisaria devolver o empréstimo, né? O que é interessante, porque não pode pensar, não é que não pode, poder pode, mas não é ideal para uma sociedade que as pessoas que se formam em medicina, por exemplo, não tenham conhecimento do país, dos desafios da própria área, né? Do SUS, né? O SUS participar, trabalhar num pronto-socorro, porque a medicina não é consultório, também, mas não é consultório. Tem em primeiro lugar, o conhecimento, né? Conhecimento científico também. E tem um papel social, né, Clara? Tem um papel social e tem o respeito à ciência, né? Convenhamos que muita gente poderia se evitar muitas mortes na pandemia se a ciência tivesse sido a referência da atuação institucional, né? Então, tem muita coisa. Nossa, eu fico pensando uma lista de coisas, mas eu confio, acho que o Brasil tem uma energia muito forte que, às vezes, a gente nem percebe, sabe? Você está otimista com a vitória do Lula no primeiro turno? Como é que está aí sua cabeça, seu coração? O coração é o coração, né? O coração, primeiro que a gente quer que pare logo isso daí, porque a presença desse pensamento miliciano,
dessa valorização das armas e desprezo pela educação, pelos livros, pela cultura, conviver com isso está sendo muito difícil, muito dolorido, né? Sim. Então, acho que primeiro pôr um fim nisso, né? E depois eu acho que tanto faz ganhar no primeiro ou segundo turno, o importante é ganhar, porque não é uma eleição normal. Uma eleição normal é quando todos os candidatos respeitam a lei, quando todos os candidatos se referenciam na Constituição do país, que não é o que nós estamos vendo, né? Então, o desprezo pela lei, o desprezo pelo outro, o desprezo pela vida, é uma característica que se viu na história da humanidade mais no fascismo, né? Então, por isso que muita gente coloca que votar no Lula é uma barreira contra essa avalanche pró-fascista. Por exemplo, eu mesma, se eu soube alguma vez, eu não lembrava que esse negócio de motociata é uma coisa que Mussolini fazia, né? O ditador fascista na Itália, nos anos 30, 40, não sei quando que começa o Mussolini, mas enfim. E o copo de leite, você sabia disso, Sinara? Eles falam também que tem uma coisa com o copo de leite aí. É assim, tem uma. Eu não sei se continua tendo, porque eu tenho preguiça de assistir essas coisas, mas tem aquele papo do o Bolsonaro, não sei se é uma vez por semana, sei lá, que fica Aquela ele. live. É uma Também tenho live. preguiça, Clara. Eu não aguento nem olhar para a cara desse homem, eu confesso. Tem um tradutor ou uma tradutora de Libras, né, que fica lá, e Uhum. mais alguém ali, que eu não sei quem é. E nessa aí, várias vezes, eles colocaram um copo de leite, que na frente, no lugar de ter um copo de água, né, tem um copo de leite. Essa prática é da supremacia branca, Sim. dos adeptos da supremacia branca. Portanto, é importante símbolo racista de reconhecimento, vamos dizer, do fascismo, do racismo. Então, nós estamos com, né, fora todas as coisas que foram feitas por diferentes ministros, né? Enfim, a cloroquina. Eu estou com eu fiquei grilada, porque eu vi uma entrevista, acho que foi no Ratinho, do Bolsonaro, e ele fala que, imagina, a vacina que os países, a maioria dos países foi no final de dezembro de 20, e o Brasil já no começo de 21 já estava, né, ele roubou uns 4, 5 meses de cada lado, né, então ficou parecendo que está tudo na mesma época. Sim. Aí eu fiz o levantamento, olha, o primeiro foi o Reino Unido, dia 8 de dezembro começaram as vacinas no Reino Unido, né? 16 de dezembro, né, já tinha 56 países vacinando, em 16 de dezembro de 20, né? E o Brasil começou a vacinar dia 18 de janeiro de 21, certo? E na ocasião em que São Paulo começou dia 17, lembra da briga com São Paulo? Porque Com Dória. que o Dória era candidato, o Bolsonaro candidato, então eles politizaram a vacina de uma maneira assim inconcebível. Mas qual é a questão? Por que eu estou colocando isso? Porque no dia que o Brasil começou a vacinar, dia 18 de janeiro de 21, né, sem contar que naqueles lugares mais distantes, naquelas cidades menores, demorou muito mais para chegar a vacina, porque em alguns lugares talvez até nem agora não chegou, o Brasil já tinha 210 mil mortes. Entende? No dia que começaram as vacinas, já tínhamos 200. Olha aí. Ele é mentiroso, né? Esse cara é mentiroso, compulsivo. Então, mas sabe o que é? Quando a autoridade fala assim, Sinara,
você tem o teu blog, teu canal, eu não tenho nada, eu tenho, como eu falei, um Facebook meio michuruca, assim, né? Uhum. O presidente da República fala todo dia e é noticiado. Então, quando o presidente da República fala algo assim, mesmo que seja um presidente tão ruim, tão ignorante como esse, tem uma repercussão muito maior, tá? Então, isso transfere para a sociedade e vai naturalizando uma ideia de que, não, imagina, já nós começamos a vacinar igual os outros. Tinha 210 mil pessoas que já tinham morrido, entende? E depois a gente tem, além das mortes, da tragédia, da tristeza de um velório solitário, tudo isso, a gente tem as sequelas, né, que se devem muito à maneira como foi tratado a história de que é só uma gripezinha, não sei o quê, não sei o quê. Tem gente convivendo com sequelas até hoje, né, com bastante sequelas. Saúde mental da população está muito atingida. Então, nós temos uma situação tão dramática que tem que acabar, Sinara, tem que acabar, né? Olha só, tem um trecho aqui do teu livro. Só falar para as pessoas que a Clara, o sobrenome dela antes, a família dela é judia polonesa e eles vieram primeiro para a Bolívia, né, Clara? Depois vieram para o Brasil. A Clara nasceu na Bolívia. Ó, o Marco Antônio Lima está te mandando um superchat aqui para dizer: a luta nunca cessa, companheira Clara. Parabéns. Mandando aqui. Olá, Marco Antônio. Então, a Clara escreve uma coisa que eu gostei muito das partes de memória do teu livro das viagens de vocês. É uma família super feminina, né? Porque era o pai dela, a mãe e 3 garotas, né? Sua família bem de mulheres. E aí a Clara fala uma coisa que tem me preocupado muito, sabe, Clara? Eu vejo. Às vezes eu fico pensando naquela frase do Manifesto Comunista que diz assim: há um espectro rondando a Europa, é o espectro do comunismo, que hoje, na verdade, é o espectro do fascismo que está rondando o mundo, né? E aí a Clara fala assim, ó, gente, nem todo mundo se lembra dos graves fatos precursores da Segunda Guerra Mundial que levaram à ascensão do fascismo e do nazismo na Europa dos anos 20 e 30. Seja por conveniência, seja por não darem atenção à história, muitos hoje fazem questão de ignorar essa que foi uma das maiores tragédias da humanidade. Por ser judia, filha de mãe e pai poloneses, que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, há muito fui confrontada com uma das grandes manifestações contemporâneas do negacionismo, a negação do Holocausto judeu. Mas o que eu não imaginava à época é que me defrontaria novamente no século XXI com essa tormenta que age para devastar o conhecimento, a ciência, a cultura, a liberdade e a civilização. Em tempos como esses, tenho vontade de sair à rua com uma estrela amarela de 6 pontas, a identificação que os nazistas impunham aos judeus durante o Terceiro Reich, num braço, e uma estrela vermelha de 5 pontas, o símbolo do PT, no outro. Seria a forma mais direta, mais explícita de recusar e enfrentar o ódio e a ignorância. Esses tempos que a gente está vivendo, às vezes, realmente parecem os tempos da pré-guerra, né, Clara? Porque não é só no Brasil que está se vivendo essa ascensão da extrema-direita, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, essa imagem começou a aparecer para mim logo quando, ainda, né, no Temer, né, quando o ataque ao PT começou a se proliferar e os grupos de direita começaram a agir disfarçados de que não eram políticos, que não, né, que é interessante isso, né? Então, não, imagina, eu não sou da política, não sei o que tal, mas essa imagem que é muito forte nos documentários que a gente vê da Segunda Guerra Mundial, dos judeus usando uma estrela amarela para identificação ou no peito ou no braço, né? Que é a estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo, né?
e usar no outro braço a estrela vermelha do PT é uma imagem, é quase um ímpeto que começou a tomar conta de mim, porque eu falava, eu vou enfrentar, vou sair com uma estrela em cada braço e vamos ver o que vai acontecer. É claro, eu acho que eu teria feito se não fosse a pandemia, porque a partir da pandemia eu fiquei praticamente trancada em casa, né, com a minha idade, eu fumei demais quando eu era jovem, né? Então, jovem, né? Faz 24 anos que eu parei de fumar, já não era jovenzinha quando eu parei de fumar. Então, claro que o fato de da gente não poder ter uma convivência mais social, política, né, me tolheu muito. Mas eu tinha essa vontade, esse ímpeto de querer colocar essas duas braçadeiras e sair na rua, quase como para provocar um momento em que as pessoas tivessem que fazer essa leitura. O que esses ataques disfarçados de antipetismo, certo? Porque você pergunta para alguém o que é o petismo, o pessoal também não sabe, é que nem comunista, né? Que é demonizado, na última eleição, os comunistas tiveram 0,0 de votos. Quer dizer, o comunismo. Primeiro que eu até falo, tem uma parte que eu digo o que é o comunismo na minha cabeça. Eu gostei da frase que você fala que gosta do socialismo, que é o comunismo com democracia, e você leva isso até hoje. Você ouviu e gostou, né? É uma coisa que realmente eu penso assim, em que sentido? Eu quero justiça social, eu quero democracia, eu quero igualdade, né? Uhum. Então, se houvesse um debate explícito, claro, de ideias e de mostrar o que cada pensamento tem, não teria espaço para demonização, né, das correntes históricas ou políticas tal. Mas, enfim, infelizmente, é algo que caminha junto. Ao mesmo tempo, você desmonta a informação, desmonta o debate, desmonta. Lembra quando começou logo, acho que ainda era no Temer, quando começou as escolas militares, colégios militares, um dos primeiros colégios, acho que foi no Rio de Janeiro, o diretor, que era um militar, mandou pintar uma parede que tinha a cara do Mandela. O que é isso, né? Quer dizer, é a negação da história, dos símbolos e das lideranças desses processos históricos, né? Bom, então, voltando para as estrelas, para mim, isso era realmente, eu tinha uma vontade de sair na rua. Agora, eu sou uma pessoa que se construiu nos coletivos, que se construiu num partido, num grupo, numa vida conjunta, né? Aí eu estou trancada em casa, numa pandemia, vou sair sozinha, eu sei lá, acho que a própria ideia se dissipou, mas eu acho que é uma maneira forte, né, que eu tento colocar, uma leitura que muita gente recusou fazer durante os primeiros anos do Bolsonaro, achando que ele não é ameaça, né? Infelizmente, até ele se diz amigo dos judeus e de Israel, colocando a bandeira de Israel nas atividades políticas, o que assim, inclusive disfarçado de um batismo no Rio Jordão, que, assim, se não fosse verdadeiro, pareceria, acho que parece piada, né? Que o cara vai se batizar no Rio Jordão. Então, essa história toda, né? Esses fatos todos, e o ambiente em que eu fui criada, né? A minha mãe não conhecia histórias assim, histórias infantis. Ela contava sempre as histórias da guerra, né? Então, as que ela tinha, que ela memorizava, algumas eu relato ali, né, no livro. Então, para mim, que eu acho que
não é que eu sou uma pessoa privilegiada, é que a minha trajetória me deu um olhar privilegiado para perceber que estamos indo para o fundo do poço com essa situação aqui no Brasil, com a liderança miliciana, com As ligações com o Esquadrão da Morte que você faz e tudo. Você acha que a eleição do Lula agora vai dar uma cortada nesse processo, vai dar uma mainada nesse clima de ódio dessa gente, ou, pelo contrário, eles ainda vão tentar fazer muita violência? Bom, eu não sei o que eles vão tentar fazer. Eu acho que eles não. Uma parte, obviamente, vamos dizer, pode ser que siga o rumo Aécio, né, de não reconhecer, de sair por aí fazendo besteira na sociedade. Mas o que eu penso é o seguinte: quando você. É um dos problemas que a sociedade vai ter que enfrentar, porque vamos pegar assim, já que entramos no nazismo, entramos na questão da Segunda Guerra Mundial, nos últimos 4 anos, os núcleos neonazistas no Brasil se multiplicaram, parece que em 400%, sei lá. Nossa. Eu não lembro os números, não sou boa de números. Quer dizer, até quando eu tenho anotado, né, é mais fácil mas ficar lembrando todos os números, mas eu sei que tem sido notícia, tem um estudo, né, de uma professora que apontou, fez um estudo sério, né, de o crescimento dos núcleos neonazistas, né? Eu acho que foi a Adriana Dias, né? Exatamente, a Adriana Dias, a professora Adriana Dias. Então, esse crescimento me remete a um evento que teve quando a ONU definiu que o dia 27 de janeiro seria, no mundo inteiro, o Dia Mundial em memória das vítimas do Holocausto, né, do Holocausto judeu. Isso foi a partir de uma petição de vários chefes de Estado, que foi assinada pelo Lula, inclusive, dirigida à ONU, para que dia 27, que é o dia que a liberação do campo de concentração de Auschwitz, né? 27 de janeiro de 45. Então, a primeira cerimônia que teve aqui no Brasil, aqui em São Paulo, foi na Congregação Israelita Paulista, né, na CIP, que era a sinagoga do Rabino Sobel, né, do Rabino Henry Sobel. Então, Lula fez um discurso onde ele diz o seguinte: eu, presidente da República, eu não posso impedir que existam antissemitas. O que eu posso, sim, aí que chega o ponto especial, eu posso, sim, garantir que eles serão punidos conforme a lei. Essa parte é que não teve esses anos todos, então eles proliferam, é ilegal e prolifera. Se ilegal e prolifera, é porque é permitido, claro. Né, há uma omissão das autoridades que devem punir. A mesma coisa que as armas, né? Então, eu não entendo, sabe? Porque... Daí que a gente volta para o assunto da masculinidade tóxica, né? Porque esses homens com essas armas aí, Freud ia ter um prato cheio, né? Mas aí ele teve sorte, né, de não ter que conhecer sem dúvida, esse exemplar, assim. Mas, olha, a Dione Scarpelli está falando aqui para você, que simbologia forte, fiquei com vontade de usar as 2 estrelas e ver isso por aí como referência histórica. O Azul fala, nossa, aqui estamos na Alemanha dos anos 30, desde 2017, 2018. Mas não é só o Brasil, né? Essa que é a questão. Exatamente. Não é só o Brasil. Clara, só para a gente descontrair um pouquinho aqui o papo, eu vi que você adora saltenha, né? Da época que você voltou da Bolívia. Você sabe que não sei o que aconteceu na Bahia, acho que chegou algum confeiteiro boliviano, a saltenha tem tudo que é aniversário na Bahia, sabia? É mesmo? Olha que legal.
Eu fiz meu aniversário quando eu fiz 66 anos, né? Eu fiz uma festa bem gostosa e encontrei um boliviano, uma família boliviana que fabrica saltenhas aí, que chama Los Caporales, e eles estão toda semana Na Praça numa Cantuta. na Praça Cantuta, né? E Uhum. aí eu encomendei com eles para a festa, ficou todo mundo comendo saltenhas e tal, e também uma cerveja que chama Passenha, que é uma Uhum. cerveja deliciosa. Dizem que ela é feita de água Que desce dos que Andes, desce né? dos Andes, né? Então foi uma festa bem gostosa, bem legal, e eu até no convite eu coloquei a história das saltenhas, que Uhum. mas aí eu descobri outro dia que tem várias lendas, né? Então, seja como for, elas chama saltenha porque é a empanada feita na cidade de Salta, que é na Uhum. fronteira com a Bolívia. Então, Sim. na realidade, a saltenha é argentina, porque Salta é uma cidade argentina, que Uhum. é consumida em toda a Bolívia, né? Em todo lugar Uhum. da Bolívia se consome saltenhas, e é tipo assim, 11 da manhã, mais ou menos, antes do almoço, como se fosse uma espécie de aperitivo. Nossa, você me fez ter água na boca. Eu também adoro. E você Adoro sabe, saltenha. lá nos aniversários na Bahia, o pessoal que está aqui assistindo que é da Bahia vai poder confirmar. Tem as saltenhas e tem os bolivianos, que são bolinhos com o mesmo recheio da saltenha, só que fritos, e aí depois passa no açúcar e canela. Aí eu acho que já misturou com baianidade, mas é uma delícia também. É muito gostoso. Mas o recheio mesmo, O frango, mesmo recheio. carne, tudo, com açúcar e canela? Apimentado, com um pouquinho de passas, né? Um pouquinho de Ah, passas, uma isso. delícia, super bom. Quando você for na Bahia, eu te recomendo perguntar para as pessoas onde que eu como uma saltenha aqui, porque você vai achar. Ah, eu vou adorar. Puxa, tem E até outra o coisa que eu pessoal queria contar para o pessoal aqui, que a Clara conta no livro, que ajudou muito a ela aprender o português perfeito, que ela fala sem acento, ela chegou no Brasil aos 10 anos. A música chega de saudade, né, Clara? foi muito legal. Eu conto de um diretor da escola que chamou meus pais, falando, recomendando que a gente não fale mais espanhol em casa, e a música chega de saudade, porque tocava tanto, tanto, e é tão assim, meio dicionário lá dentro da música, né? Uhum. São muitas palavras e me ajudou muito a isso. Eu sempre reparava, porque a minha irmã mais velha, ela nasceu na Alemanha ocupada pela Rússia, quer dizer, na antiga União Soviética. Quando acabou a guerra, meus pais, ela já tinha nascido, no caminho que eles fizeram para sair, para voltar, para tentar voltar, enfim, é uma história longa, está aí no livro também. No caminho nasceu minha irmã, né? E ela era 2 anos e meio mais velha do que eu, né? Tenho muita saudade dela. Ela faleceu muito jovem. E ela, então, aí eu me emocionei, esqueci o que eu ia Oh, falar da minha irmã, ô louco, é. hein? Puxa vida, fiquei É muito normal, emocionada. Clara. Sua irmã não é mole, não. Perdeu a irmã. Perdi essa irmã. Então, mas aí a gente veio para o Brasil. O que eu disse, que eu me referenciava na minha irmã mais velha, que ela teve um pouquinho de sotaque que ela não se livrou, e a gente dava muita risada porque ela casou com um cara chamado César. E Sei. aí ela não conseguia falar César, ela falava César. Aí, assim, denúncia total de sotaque estrangeiro, né? César, né? César, Então, é engraçado isso, né? e outra É, coisa cultural que eu gostei que você conta é que você teve um privilégio, né? Pode-se dizer que pode ser um privilégio da sua vida você conhecer o João do Vale e viu os shows do teatro, os shows Opinião, né? Ai, teatro que agora chama Eugênio Kuznets, né? O eu fiquei Teatro com de muita Arena aqui em inveja São de você. Paulo. Como foi isso? Conta aí um pouquinho pra gente.
É o que eu falo, né? A minha adolescência, né? Quer dizer, culturalmente, ela foi muito atravessada por assim momentos que era chamada assim a música de protesto e um destaque para as tragédias brasileiras, né? Que o, o espetáculo Opinião, né? Começa, pode me prender, pode me bater, que eu não mudo de opinião, né? Demais, Daqui demais. do morro eu não saio, não, né? Se não tem Uhum. água, eu furo um poço, se não tem carne, eu compro um osso. Olha só, olha só. Você viu o documentário sobre a Nara? Não, não vi, não vi. Eu vi um que era do É Vinícius também. maravilhoso, aparece bastante João do Vale, A a Nara, Nara. é porque a Nara, então, para mim, a Nara era o cotidiano daquela época, né? Quer dizer, Sim, então a Nara fez o espetáculo Opinião, daí ela ficou doente e assumiu a Maria Bethânia. Foi quando a Maria isso. Bethânia sai da Bahia e Uhum, começa a ganhar os palcos de São Paulo e Rio, né? E o uhum. Caetano Veloso acompanhava para ficar, porque a Bethânia acho que era isso, acho que era um pouco mais nova do que ele, e aí ele ficava ali de guarda, acho que provavelmente a dona Cano falou assim, a Bethânia vai, mas você vai junto ali para cuidar dela, Cuida. né? Cuida, isso. Depois teve o espetáculo Arena Conta Zumbi, que foi bem bacana, contando a história de Zumbi dos Palmares. Teve, bom, cinema Deus, o Diabo na Terra do Sol, que eu comprei na época era um LP, né, aquele bolachão, um disco, e eu cantava todas as músicas, sabia de cor todas as músicas, que eram as músicas do. Esse é o problema, né? Quer dizer, você vê a cara da pessoa na frente, você escuta a música do cara, mas o nome desaparece, né? Esqueceu. Então, Não tem eu vou ter que problema. contratar uma assessoria para, né? Eu acho que Refrescador de memória. Um podia ter personal. disque idoso, disque idoso, né? Que você só não disque dicionário idoso, qualquer coisa assim, né? E você liga, e fala, ó, pau, não sei o quê. E Esqueci isso. então é o nome do cara que fez a música do Deus do Diabo, que canta, que toca, parará, Vou tinha. olhar aqui para você no Google. Pode ir conversando aí. Não, então, aí foi, por exemplo, o cinema, foi a época do cinema, eh, Sérgio assim, Ricardo. Sérgio Ricardo, isso. E eu não vou cantar um pedacinho que eu sei ainda de cor, mas é que eu sou muito ruim para cantar, então eu não quero assustar a tua audiência, né? Já pensou começar a cantar aqui, o pessoal vai embora? Ah, canta, canta, chega de saudade. Não, não, não vou cantar, não. Ô, Não, Clara, não, a pera. gente já está chegando no final aqui da nossa Ah, entrevista, passa rápido. Mas eu pois queria te é. perguntar uma coisa, porque me chamou muito a atenção você falar da sua admiração por Hélio Bicudo quando ele surge com a coragem dele de denunciar os esquadrões da morte. O que você sentiu quando viu ele, assim, mais no final da vida, à frente do impeachment contra Dilma? Você se sentiu muito decepcionada? Pena, muita pena, porque é a pessoa soterrando sua própria história, né? Então, isso me deu muita pena. Uhum, E ele, inclusive, provocou uma discordância dentro da família, né? Uma parte uhum, dos filhos se alinhou com ele, outra parte foi contra, né? Não é pouca coisa isso, a desestruturação de um símbolo, né? O Hélio Bicudo era um símbolo. E eu conto porque a Maria do Carmo, uma das filhas dele, era minha uhum. colega na faculdade, né? Ela Sim. era quieta, não conversava com ninguém, exatamente porque o pai dela estava sempre no perigo, né, de ser, por estar enfrentando o Esquadrão da Morte, né, ele poderia ser alvo de algum ataque e tal. Mas na época nossa, era uma referência muito importante. Me deu pena, sabe? Muita pena o velhinho ali acabar a vida dele negando sua própria história, né?
A Eva Lacerda está dizendo: Sinara, o filho do Coiso está falando, está assistindo vocês, está comentando sobre as falas. Aonde que é isso, gente? Que o filho do Coiso está assistindo a gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que ele não tem o que fazer, né? Não tem. No canal do Mário Frias. Olha que doideira. Ó, o Azul está falando aqui: Hélio Bicudo foi um homem tão bom, uma pessoa pública tão importante para a democracia, mas se deixou levar por ressentimentos. Essa história dos rancores é muito complicado, né? Porque você vê aí esse movimento do Ciro, é muito rancor, né? O movimento dele é bem rancoroso, né, Clara? Então, você vê, no ambiente, qualquer ambiente, né? Eu dei aula em faculdade, enfim, eu participei de muitos ambientes e em qualquer ambiente sempre tem ressentimento, tem aquelas coisas todas, né? De alguém se sentir passado para trás, às vezes é proposital realmente, que alguém armou tal. Então, em qualquer ambiente tem isso. Agora, eu acho que a reação das pessoas a essa, eu diria assim, essa característica, né, de onde tem coletivo, tem também, né, conspiração, tem inveja, tem essas coisas todas, né? As Eu queria vaidades, falar, né? vaidades, eu queria falar um pouco assim do Lula, né? Porque a gente falou pouco dele, mas vai ter que ter outra depois da eleição, fazer mais um papo desse gostoso, né? Fale, fale! Não, então, quando nos primeiros anos, né, que eu conheci o Lula, naqueles embates que tinha, eu dizia que ele parece uma criança, né? Que uma criança, quando fica desgostosa, quando não é atendida assim, alguma vontade dela, ela esperneia, 5 minutos depois ela já não lembra que teve, né? Então, em parte, né, que não, 4 décadas, que na verdade são 5, a quantidade de eleições, a quantidade de manifestações, de movimentos, blá, 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 não tem homogeneidade, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que uma boa parte das, das coisas, vamos dizer, que deixaram ele desagradado, descontente, né? Ele procedeu como uma criança, no sentido de que esperneou, ficou pé da vida, e depois esquece. Ou seja, não vou dizer que é ressentimento zero, porque aí seria também, tinha que ser santificado, né? Não é humano, né? Ressentimento zero não tem, mas comparado com tudo que já aconteceu, com tudo que enfrentou, é um ressentimento assim tendente a zero, vamos dizer, né? Eu acho isso muito interessante, porque permite o que está rolando hoje, o Alckmin ser vice dele, né? Esse arco, né? É um arco que pressupõe uma generosidade, uma grandeza que vê que eu acho que nós todos que participamos desse arco hoje, né, nós estamos vendo que, acima de tudo, está impedir que o país sucumba, né, a um precipício fascista, né? Sim. Então, a democracia, a liberdade, a condição de vida, as 3 refeições por dia, o emprego, tudo isso já está demolido, né? E não podemos concordar que continue sendo destruído. Então, acho que está tendo, não é só do Lula, do PT, de todos que compõem esse arco, está tendo uma como eu chamo, generosidade que só é capaz de salvar realmente o país dessa demolição, né? Uhum. E por essa percepção de que o país está sendo tripudiado, bombardeado, implodido, né? E com isso, se não parar, as pessoas também vão perder a sua humanidade, né? Clara, você sente o que pelo Lula? Você sente que ele fosse seu irmão, um grande amigo? Exatamente.
exatamente. O meu grande irmão, eu não tive irmão homem, né? Eu tive duas, você falou aí, né? Sou eu e mais duas mulheres, mas mas assim, é o irmão no sentido realmente da relação fraterna, né? É uma relação fácil, é, muita amizade também, né? A gente de vez em quando conversa, aquela conversa simples, fácil, eu acho que é de irmãos mesmo, né? E como ele é mais velho, né? 2 anos mais velho do que eu, então também eu tenho que tomar cuidado, porque o cara é mais velho do que eu, tem que, irmão mais velho, a gente tem que respeitar. Muito bom, Clara. Ó, livro da Clara, gente, imperdível, tá? Tá aqui pela editora Autêntica, 4 décadas com Lula, o poder de andar junto, da Clara Ante, imperdível. E como todos que vêm aqui trazem dicas culturais para vocês já sabem, a Clara também trouxe. A primeira dica dela é um filme maravilhoso, clássico dos anos 80, o filme Paris, Texas, do Wim Wenders, com essa maravilhosa Anastácia Kinski, que a Clara vai explicar por que você indicou esse filme, Clara. Olha, para mim, primeiro que ele é uma lição de cinema, né? Que ele tem cenas assim de 4, 5 minutos assim de câmera sem sair do lugar, algo muito especial, né? Que não cansa, né? Não é uma coisa parada, é um modo de mostrar, né? Principalmente a Anastácia Kinski, né? Que é um primor, né? De Deslumbrante, figura, né? né? Deslumbrante. Então, acho que como cinema me treinou para ter uma certa exigência nos filmes, né? Que tem filme que a gente vai dar risada, não sei o quê, mas um filme que te marca é porque ele é didático sem ser didático. Ele marca você para ser exigente, para ter exigências no consumo do cinema, né? E isso foi para mim, Paris, Texas, foi um desses filmes e também que ele lida com a solidão, né? De com uma profundidade e com uma sutileza que, sei lá, eu fico até emocionada. Eu acho que eu vou assistir de novo, porque eu assisti umas 4, 5 vezes. É maravilhoso, vale a pena Maravilhoso, mesmo. né? Então, eu acho que foi basicamente por isso, porque me prendeu mais ao cinema e porque trata da solidão de uma maneira muito peculiar, que também desperta na gente muitas. Acho que produz defesas na gente, né? E a outra dica da Clara, eu vou botar aqui um pouquinho para vocês ouvirem, tá? Deixa eu aumentar aqui o som e botar para vocês, ó. Então, Sinara, Ó, é a Quinta Sinfonia do Mahler, que ela está indicando para vocês uma música clássica, e a Clara vai explicar agora por quê. eu nem tenho explicação. É que desde a primeira vez que eu ouvi, até hoje, quando eu estou assim, quando eu preciso pôr para fora alguma coisa, pode ser boa ou ruim, sei lá, eu chego em casa e Quinta de Mahler, a Quinta Sinfonia de Mahler. Eu não sei, eu não sou assim, não sou Que efeito conhecedora. produz? Te acalma? Qual que é o efeito? Não é que me acalma, me clareia, me dá me dá uma
precisão, assim, me ajuda a precisar o que eu estou sentindo, sabe? Uhum. Clareia, é o que eu sei dizer. Clareia a mente da Da Clara. Clara, a Clara clareia, né? Ô, Sinara, deixa eu te contar mais uma coisa. O Uhum. livro tem lugar que está esgotado, eu estou muito feliz. Então, tem livrarias que não está difícil, então provavelmente vai ser, como fala, Fazer vai uma ser segunda reimpressão, né? uma segunda impressão Uhum. e primeira reimpressão, né? É. Então, então estou muito feliz, porque os lançamentos foram muito bons, mas eu parei até dia 2 de outubro, não estou fazendo mais atividade do livro, mas eu estou disponível a partir da eleição, né, para lançamentos. Fui convidada para Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, já fui convidada, não sei como é que eu vou fazer para agendar tudo isso, mas eu estou morrendo de vontade de conversar com as pessoas, de poder fazer chegar mais gente, né? Me E, avise quando você for para a Bahia que eu vou mandar uma coisa de saltenhas para você. oba, com certeza, tá? Não, então, aí o que eu queria dizer, é uma coisa que, Sinara, eu soube, né, que tem uma batalha de um setor dos editores tentando fixar os preços dos livros por um ano a partir do lançamento. E Uhum. a partir de um ano, então, cada livraria, cada editora poderia mexer no preço de capa à vontade. Então, isso não foi formalizado até hoje, logicamente que tem uma disputa em torno disso, e eu estou falando disso por quê? Porque o preço de capa dele é R$ 68,90. Aí você entra na internet, põe assim, 4 décadas com Lula, Clarante, menor preço. Daí vai aparecer até R$ 53, né? Que é R$ 15 menos do que o preço de capa, e também varia, logicamente, se é entrega em Uhum. domicílio e tal. Bom, eu estou falando disso porque eu sei que o meu livro está comparado com outros livros de 430 páginas, gente, 430 páginas, tem um É livro, grossão. uma quantidade de fotos incrível, lindas fotos, uma boa parte fotos do Stucker, outra parte fotos. Aí, olha que legal, esse abriu exatamente o Lula assinando o compromisso da ONU, que é Eles por Elas, que é o compromisso dos homens para ajudar a combater o machismo. Né? Então, Uhum. essa foto aí, cheia de mulherada lá, foi no Instituto, já quando ele não era mais presidente. Aqui é na África, aqui ele está com Antônio Cândido, Tem né? um monte de fotos, gente. Tem praticamente uma. Olha a Clara com a Marisa de Caipira lá. Ai, nossa, foi tão criticado isso na época, né, Clara? Ai, o pessoal era tão ruim com a Marisa, né? Muito, muito, Ruim, o muito, pessoal muito. ruim com a Marisa da imprensa. Eu lembro como ridicularizaram. A Danusa Leão mesmo escreveu dizendo: ai, tem que levar pratinho. Gente, é esse o costume do São João levar pratinho, né? Eles A foram gente muito tinha ruins que. com a Marisa, muito ruins. A Marisa me ameaçou se eu não fosse de roupa, roupa adequada, né? Porque na primeira vez eu fui com qualquer camisa, qualquer estampa ali e tal. Ela falou: não, você tem que ir de vestido tal. Mas era assim, era cada um de nós levava um prato salgado ou doce, né? É a Mas tradição do São João, né? E era uma época que estava tão esquecida essa tradição e foi tão revitalizada nos últimos anos. Hoje, provavelmente, ninguém faria isso com a Marisa, né? Que foi feito naquela época. Mas só para finalizar a questão do preço, eu Sim. acho que mesmo o meu livro está sendo comparado com outros do mesmo tamanho, tal, ele está sendo mais barato. Mesmo assim, eu sei que tem gente que não tem condição de comprar. Então, eu quero fazer a minha campanha é a seguinte: minha campanha tem vários aspectos. Primeiro, faz uma vaquinha com 4, 5 pessoas, né?
Se fizer 7 pessoas, dá menos de R$ 10 para cada um, né? Cada uma. Compra o livro e circula, e depois até forma um grupinho para discutir o livro, né? Esse é um Exato. caminho. Outro caminho, como eu fiquei muito emocionada no primeiro lançamento, que foi dia 5 de agosto, um rapaz que é servidor público lá do ABC, ele me pediu para fazer a dedicatória para a biblioteca da Associação dos Servidores Públicos de São Bernardo, de São Bernardo. Fiquei muito emocionada, fiz uma dedicatória para os frequentadores da biblioteca, entende? Ah, que legal. Então, essa é a segunda versão da minha campanha. A primeira faz a vaquinha, forma um grupo, faz vaquinha, forma um grupo. A segunda compra, também pode ser por vaquinha, sei lá, põe na biblioteca do teu condomínio, da tua escola, do clube, seja onde for. Também é uma outra possibilidade. E a outra é seguir, né? Você sabe que no governo do Lula tinha um Plano Nacional de Leitura e Literatura, do livro da leitura da literatura. Eu sei que tem um monte de L aí, mas é muito importante, em lugares públicos, assim, criar pontos de leitura, né? Então, dá para criar pontos de leitura num monte de lugares, né? E eu recomendo, porque não é o preço do livro está vinculado, por incrível que pareça, até o dólar, por causa do papel, muito papel que é importado, né? Eu não vou fazer essa discussão de preço, porque não é o caso, mas eu recomendo que se enfrente essa questão, mas não se pare de ler, não deixe de ler. Não deixem de ler. A nossa amiga aqui, a professora Márcia Marques, da UNB, está falando aqui. Depois, quem compra, doa à biblioteca. Aí, para todo mundo, mais gente ler. Vale muito a pena. Aliás, outro dia você citou o livro do Trotsky, do Deutscher, numa entrevista, e a Márcia me emprestou o livro. Até hoje está aqui em casa, eu lembrei agora. Então, e para terminar... a Márcia. Sinara, para terminar, então, aproveitando o papo do livro e tudo, então vamos nessa por um Brasil com mais livros e menos armas. É isso aí. Clara, olha, foi um prazerzão, querida, conversar com você. Volte sempre, viu? Eu, sendo convidada, eu volto. Tá bom, ó. Beijão, bom final de semana. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Bom final de semana também. Só falta uma semana. Opa, uma semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.